Legal, gente. Olá a todos. Muito bom dia a todos os guardiões. Muito bom estar mais um talk aqui com todos vocês presentes. Muito bom ver que a galera está engajada, né? A gente vê que esses guardiões o time de guardiões está crescendo e cada vez mais aí o pessoal está nos acompanhando também nesses momentos de repasse de conhecimento para todos. E hoje, né, nosso nono episódio aqui dos Guardiões Digitais Talks, e o assunto é um assunto muito importante também, de extrema relevância, né? Visto todos os talks que a gente veio trazendo até o momento também. E o tema hoje ele vai ficar bem voltado para a área de forense e LGPD, né? Então, ou seja, a gente fala muito de quais os processos, né, envolvem a TI também. Então, hoje vai ser um tal que a gente está com dois especialistas aqui, dois profissionais que vão passar um bate-papo muito bacana aqui conosco, tá certo? Inicio, né, fazendo novamente o convite para quem ainda não faz parte da nossa comunidade de Guardiões Digitais. A gente deixa aqui o QR Code para acesso, né? O QR Code vai ter então no nosso WhatsApp, um grupo dos Guardiões, e a gente já superou inclusive a marca dos 400 Guardiões conectados conosco, né? Que estão então neste grupo, compartilhando conhecimento, trocando bastante ideias, muito network acontecendo também, né? Então a gente convida a todos e deixa, obviamente, disponível também para quem quiser compartilhar dos seus pares, seus colegas aí de profissão também, para se juntarem conosco. A comunidade de Guardiões Digitais, ela é uma comunidade que ela iniciou num formato, né, digital, mas a gente também tem diversos encontros presenciais que a gente realiza, e a gente até comentou, né, no nosso último talk, quem aí deseja que na sua cidade tenha um evento também dos Guardiões, deixa o nome da cidade aqui no chat também, que a gente vai começar a organizar os próximos momentos para estar juntamente com a comunidade. E aqui a gente traz, né, a imagem do nosso primeiro encontro que ocorreu em Santa Catarina, e aí com diversos clientes, parceiros, né, e grandes prospectos também que estavam conosco neste momento aí de muita propagação de conhecimento. Falando um pouquinho de nós, né? Então, nós somos um grupo de empresas hoje composto pela Introduce e pela Supreme, né? Então, a gente acabou reunindo expertises de planejamento de TI, segurança da informação e cloud computing, tudo isso para conseguir entregar, né, para os nossos clientes e para todos vocês as melhores soluções, né, e principalmente soluções aí ligadas com todos esses itens, pensando, né, com a segurança, com a privacidade, desde o conceito de todas as soluções que estão embarcando, né, nessas jornadas conosco. Nosso propósito é de construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através de tecnologia, e a gente acredita que também momentos como estes, né, estão proporcionando isso, estão ajudando a gente a construir novas histórias, né, estão ajudando a gente a evoluir e principalmente levar cada vez mais as melhores tecnologias adiante para que todos possam ter acesso também a elas. A gente sempre mostra um pouquinho de algumas histórias em construção, né? Grandes parceiros, clientes que estão conosco nessa jornada. E, inclusive, já vejo que muitos desses já estão conectados aqui conosco hoje novamente, né? Então, fica um agradecimento especial novamente para todos também. A gente acredita fortemente que para negócios em crescimento, a segurança é a base de tudo. E é principalmente por isso, né, que a gente acabou criando ali algumas jornadas a gente trabalhar a segurança da informação dentro dos nossos clientes e onde a gente inicia, né, com jornadas aí como escudo digital, tratando a área de tecnologias, né, levando tecnologias adiante. A gente tem a jornada de guardiões digitais, né, que inclusive foi de onde surgiu também todo esse tema, né, dos grupos dos guardiões, que é onde a gente trata principalmente a questão de conscientização em segurança. Né? Então, formas de a gente atuar com a segurança da informação e sempre propagar o melhor conhecimento adiante. Temos a jornada de pilares de segurança, onde a gente trata a parte mais processual, políticas, né, política de segurança da informação, ISO 27001, dentre outros. Segurança em ação, nossa jornada é de SOC, monitoramento ativo, resposta a incidentes de segurança. E temos a jornada de segurança corporativa avançada, onde a gente entra com figuras de VCISO, VDPO, né, toda a área de GRC entrando em contato por aqui também. Certo? E para hoje, pessoal, então a gente vai ter hoje temos conosco, né, dois grandes profissionais e a gente vai dividir aqui praticamente em dois temas, né, onde a gente vai tratar bem fortemente a área de forense e de LGPD. E a gente vai iniciar nosso bate-papo com Maurício Barros, né, um executivo sênior, professor, diretor de operações, né, executivo de grande renome também, falando sobre o tema de forense computacional e mostrando uma parte do conhecimento dele nesse assunto, né, que a experiência é grande, mas a gente vai mostrar um pouquinho no dia de hoje, né, Maurício, para todo esse time. E logo Isso aí, após a gente vai ter a Diego, Ramone cara. Biasotto conosco.
né, advogada, nossa consultora também, especialista em diversos temas de privacidade, como compliance e LGPD, que vai estar mostrando um pouquinho mais também de como que é o dia a dia, quais são as importâncias, né, de tudo isso quando a gente olha para a parte de tecnologia, tá certo? Então, eu vou convidar inicialmente Maurício Passos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite também, né, de estar conosco nesse momento, tá passando um pouquinho de conhecimento adiante para os nossos guardiões. E eu vou passar a palavra, então, para o Maurício dar o start com vocês aí nesse tema de extrema importância, certo? Maurício, está contigo a palavra. Obrigado. Obrigado, Brian. Bom dia, Ramone, né? Bom dia a todos que estão conosco. Enfim, primeiro é um prazer estar aqui, né? Eu estive aqui 2 ou 3 semanas atrás abordando um outro tema, mas é sempre importante. E hoje, como o Brian fez uma introdução, eu só peço desculpas, né? Que eu estou saindo de um resfriado e estou com a voz um pouco rouca. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre uma experiência de quase 15 anos que eu tenho como perito do Tribunal de Justiça, atuando aí na área de TI e ramificações. Então, a ideia foi trazer, claro que pela questão de tempo, e até porque hoje eu tenho aqui a companhia da Ramone, que vai tratar essa segunda parte do encontro, a ideia é trazer algumas situações aí de forense computacional, né, que eu vim trabalhando nesses quase 15 anos aí como perito, até para alertar, né, e para servir de referência para todos que estão aqui. Então, aqui tem um pouquinho da minha jornada profissional, pessoal e acadêmica, né, mas aqui o foco hoje ele se dá muito nessa atuação junto ao Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor, Brian. Então, nessa primeira parte do encontro, que é o que me cabe, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto de atuação do perito junto ao Tribunal de Justiça, até para que todos entendam exatamente, né, quem é a figura do perito e quais são os seus objetivos. Um conceito muito rápido e uma contextualização da forense computacional nesse tema que nós vamos tratar hoje aqui, e algumas situações técnicas, né, que são mais frequentes, e principalmente olhando aqui, quem sabe, para os últimos 5 anos, para trazer para um recorte mais atualizado da minha atuação como perito. Claro que eu estou trazendo uma experiência pessoal, mas muito da minha experiência de perito se pode considerar uma atuação, vamos dizer assim, né, parecida dos outros peritos que atuam no TJ, porque o Tribunal de Justiça ele faz uma distribuição das demandas para os peritos dentro das suas expertises de atuação, leva em consideração algumas questões, mas normalmente não concentra os temas em somente uma ou outra pessoa. Pode passar, por favor, Brian. Então, primeiro, do contexto da atuação, né, do perito. Então, eu tenho já uma atuação como perito desde 2010, eu vou falar sobre isso depois, mas o perito ele não é um profissional concursado, quer dizer, eu não sou um funcionário do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não tem um compromisso de me encaminhar um número X de processos, e nem eu tenho um compromisso de aceitar todas as demandas que o Tribunal de Justiça remete, né, a mim dentro dos processos judiciais. Nesse tempo de perito, e por um período de mais ou menos 5 anos, eu atendi, vamos dizer assim, um volume menor de perícias, porque eu estava executivo numa empresa, então a minha disponibilidade de tempo era menor, mas são mais já de 70 processos em que eu atuei ou como perito indicado pelo Tribunal de Justiça, ou como um assistente técnico aí contratado por um escritório ou por um advogado, né, para apoiar uma das partes, o autor ou o réu de um processo judicial. E a minha atuação, ela se dá em processos que tratam de licenciamento de software, análise de dados, né, comportamento e interações com redes sociais, quesitos técnicos que para o juiz que vai trabalhar no processo, né, seria mais complexo dele fazer uma análise, porque, enfim, via de regra, é alguém da área do direito e não necessariamente alguém da área de tecnologia. O que trata de sistemas de informação, de infraestrutura da área de TI, de valuation de sistemas e equipamentos, e aí eu estou falando de valuation financeiro, né, quando há necessidade de determinar pelo menos um valor aproximado de um sistema
de um equipamento ou de um processo ali que envolve vários itens da área de tecnologia, a questão de propriedade industrial ou propriedade intelectual, que também é um tema que aparece aí com uma certa frequência nos processos judiciais. Pode passar, Brian? E aí, antes de eu falar rapidamente aqui do conceito e da contextualização, uma outra situação também importante, né? Nos últimos, pelo menos 2 anos, muitos processos agora remetem à contratação de serviços, vários tipos de serviços, e é um dos, pelo menos, 5 exemplos que eu trouxe aqui, por meios digitais remotos. Então, cada vez mais, né, como vocês creio que possam acompanhar, a gente tem a possibilidade, como cidadão, de contratar um serviço sem sair da nossa casa, sem sair do nosso trabalho e sem ir fisicamente a uma sede daquela empresa que está nos vendendo um serviço ou um produto. Essa situação, principalmente quando não é bem resolvida, quando não é um processo bem formalizado, ela, por vezes, acaba terminando numa discussão judicial, e esse tipo de processo tem sido muito frequente, e principalmente nos últimos 2 anos. Eu fui olhar bem as estatísticas dos processos que eu tenho atendido nos últimos anos, e esse é um tipo de processo que aparece muito. Para fazer um conceito e uma contextualização rápida de forense computacional, porque hoje aqui o nosso objetivo não é entrar numa técnica de forense, que, né, faço votos, venha logo à frente aí no Encontro dos Guardiões, mas entender esse contexto, né, do que eu vou exemplificar e do que a doutora Ramone dá seguimento, né, logo à frente. Então, a forense computacional ela pode ser definida como aplicação de técnicas de investigação científica e métodos analíticos para identificar, coletar, preservar e examinar evidências digitais que possam ser utilizadas em processos judiciais. Então, cada processo judicial tem um objetivo a ser analisado e discutido, e dentro da característica de cada processo vem a atuação do perito para fazer esse apoio técnico, esse olhar técnico, e fazer ali, responder os quesitos e poder esclarecer situações. Eu costumo dizer que o perito, ele não julga, o perito não determina quem tem razão e quem não tem, se o réu é culpado daquilo que está sendo, né, tratado no processo judicial ou se é inocente. Isso quem faz é o juiz do processo. O perito simplesmente ele responde a uma demanda técnica, né, no sentido de apoiar a decisão que será tomada sobre um determinado processo. A forense ela trata de um campo da ciência voltado para análise de documentos, informações e dados criados, armazenados ou transmitidos por dispositivos eletrônicos, computadores, smartphones, servidores e a própria infraestrutura de rede. Aqui eu chamo a atenção para os smartphones, que é também o objetivo, né, de muitas perícias aí nos últimos anos, porque, como sabemos, hoje o smartphone, em algumas situações, é o principal equipamento daquela pessoa. E quando a gente leva isso para uma atuação empresarial, do ponto de vista de comunicação, de troca de informações, arquivos, fotografias, enfim, mesmo do ponto de vista empresarial, muitas vezes o smartphone acaba também sendo o equipamento por onde transitam uma série de informações, e isso é muito comum hoje acontecer também, do perito ter que analisar essas informações, né, buscar desses equipamentos as informações para ajudar nas perícias. Por favor, pode passar. O objetivo da forense, então, no âmbito judicial, né, eu falei um pouquinho, mas é reconstruir, esclarecer ações realizadas em dispositivos eletrônicos, identificar responsáveis por eventuais crimes ou irregularidades, preservando a integridade das evidências digitais e garantindo que elas possam ser utilizadas como prova em tribunais. Então, o que acontece? O perito ele não vai criar informações, nem criar provas. Ele vai tentar identificar, dentro de um determinado contexto, identificar elementos ali técnicos, né,
que possam remeter às situações que são tratadas naquele processo. Em processos judiciais, essa é a área amplamente utilizada para investigar fraudes, demandas empresariais, crimes cibernéticos, violações de propriedade intelectual e questões relacionadas à segurança da informação. Então, claro que quem sabe até aqui, nessa introdução, e eu também, né, tenho que passar aqui com uma certa velocidade, vocês, quem sabe, não estão conseguindo ainda materializar essas situações, mas por isso que eu trouxe aqui, não muitos, né, mas alguns exemplos para deixar essa situação mais clara. Mas o que eu quero dizer é, todo profissional que está numa área de tecnologia, e principalmente que está relacionado direta ou indiretamente à segurança da informação, ele precisa, sim, se preocupar com essas questões forenses, se preocupar com aquilo que acontece no seu ambiente e até pelos exemplos que a gente vai tratar no dia a dia. Quer dizer, não são questões necessariamente, né, judiciais num primeiro momento, mas que transcorrem dentro da área de tecnologia. Pode passar, Brian. Então, o contexto da atuação do perito, né, do Tribunal de Justiça, eu estou aqui focando no Rio Grande do Sul, que é onde eu atuo. Então, o perito ele não é um funcionário público concursado, ele é um profissional com sólida formação acadêmica e comprovada expertise técnica na sua área de atuação, aprovado em processo de habilitação junto ao TJ. Então, lá no ano de 2010 ainda, né, eu já tinha uma formação de graduação e de pós-graduação, já tinha ali pelo menos mais de 10 anos de atuação, e por uma situação, inclusive, de indicação de uma pessoa que era juiz de direito aqui em Caxias do Sul, eu estou em Caxias na época, né? Nós tratando de uma situação, ele disse, Maurício, mas tu tem formação já na área de TI, especialização, né? Tem uma forte atuação aqui na área técnica, né? Nós precisamos muito desse tipo de profissional, né? E haveria ali na sequência uma possibilidade de se habilitar junto ao Tribunal de Justiça. Eu busquei fazer isso, né? Tive que fazer toda uma prova documental da minha formação, da minha expertise, né? Felizmente, fui habilitado junto ao TJ, se não me falha a memória, foi lá mais ou menos na metade de 2010, e de lá para cá sigo atuando como perito. Então, o perito é designado para atuar nos processos judiciais, de acordo com as demandas, sua habilitação técnica e a sua disponibilidade. Então, o perito ele é sempre indicado a um processo e ele vai responder ali dentro do tema se ele tem expertise para atender aquele processo, se ele tem também disponibilidade. Para cada demanda via processo judicial, a partir da análise das informações, então há uma solicitação de honorários e, sendo aprovados os honorários, então dá-se a atuação do perito. Então, o perito ele não tem um salário, né? Ele tem honorários que vão depender de cada processo, valores maiores ou menores, ele normalmente solicita o deferimento e o juiz daquele processo, né, vai analisar se o valor que está sendo financeiro, que está sendo colocado pelo perito, é justo ou não, ele pode ser deferido ou deferido em partes, né? A partir do aceite, então, é determinado um prazo, normalmente é um prazo de 15 dias úteis, para que o perito realize a perícia e para que ele envie o laudo. Já há alguns anos, né, normalmente isso tudo acontece de forma digital, pelo sistema EPROC do Tribunal de Justiça, com exceção de quando há a produção antecipada de provas, eu vou falar rapidamente sobre isso, ou quando há necessidade de uma busca e apreensão, porque aí normalmente, né, tem de se ir até a empresa ou a residência ou a sede de uma empresa. Isso normalmente acontece daí na companhia do oficial de justiça, né, que cumpre o mandado, e quando é o caso de busca e apreensão de força policial. Então, as mesmas operações que vocês veem comumente na televisão da Polícia Federal, né, quando é o caso, o perito cumpre aqui no Tribunal de Justiça. Eu cumpri uma recentemente, aí, deve fazer agora 4 ou 5 meses, né? É uma situação um pouco mais tensa, né? Porque normalmente se vai bem no início do dia, foi na residência de uma pessoa, né, acompanhado do oficial de justiça, 2 policiais,
e a gente teve que fazer o recolhimento lá de notebooks, tablets e smartphones. Pode passar, André. Então, o primeiro exemplo que eu trago são questões aqui as mais frequentes, como eu disse, de mais ou menos aí 5 anos. Assinaturas digitais e veracidade de credenciais. Então, crescimento dos processos de contratação dos mais variados temas a partir de processo digital, assinatura digital e de forma remota. Falta de clareza e orientação adequada nos termos de contratação e informações adicionais, situações de contratação de empréstimo, planos de telefonia, canais de TV, serviços digitais de maneira geral, e o uso de ferramentas de assinatura digital sem a devida questão de segurança, necessidade de formalização no processo de armazenamento das informações. Então, isso são algumas características, e um exemplo que eu trago aqui é um processo que tratou da contratação de empréstimo sem a devida formalidade na validação das credenciais de quem estava contratando o empréstimo, resultando em uma ação judicial por parte do contratante em relação ao banco que foi o provedor do empréstimo. Então, uma situação que tem crescido muito aí nos últimos anos. Pode passar, Brian. O segundo exemplo, acessos a partir da infraestrutura de rede das empresas com atenção especial à rede Wi-Fi. Então, muito importante isso, viu, gente? Então, processo de login sem concordância de termos de uso ou mesmo processo de validação de informações pessoais. Quer dizer, eu chego lá na empresa, logo numa rede Wi-Fi, não preciso fazer nenhum tipo de cadastramento e já tenho acesso liberado. Uso sem restrições técnicas a partir das redes cabeadas, e principalmente redes sem fio. Falta de processo de log ou armazenamento e rastreabilidade de acessos e ações por usuários visitantes ou similares, A possibilidade de envio de informações, principalmente por e-mail e redes sociais, sem filtros, restrições ou políticas de segurança. E aí, nesse contexto, eu trago um exemplo aqui do processo judicial contra a empresa, pelo fato de um usuário visitante ter logado na rede sem fio e enviado informações de cunho difamatório em relação a outra pessoa via e-mail. A pessoa que teve esses dados difamatórios revelados, ela entrou com um processo, e se chegou na empresa, que foi da onde partiu as informações. É um processo que eu trabalhei no ano passado, que ainda não foi julgado, mas que a empresa está tendo um problema enorme, porque ela não consegue identificar o usuário que fez o envio das informações, e está sendo imputado a ela essa responsabilidade. Pode passar, Brian? O terceiro exemplo aqui que eu trouxe, o uso de equipamentos particulares dos funcionários na infraestrutura da empresa, que é o termo em inglês aí, o BioD, que é o traga o seu próprio dispositivo. Então, o funcionário usando o seu dispositivo pessoal para trabalho dentro da empresa. Então, o uso de equipamentos particulares sem os devidos termos de responsabilidade, o uso de equipamentos sem monitoramento e sem processo de auditoria, e o uso de equipamentos particulares com software não licenciado, que é um problema muito grande. Então, o equipamento particular no âmbito da empresa, mesmo com termo de responsabilidade e consentimento, ele é responsabilidade da empresa para todos os temas, principalmente no que se refere ao licenciamento de software. E aí eu trago um exemplo, que é um tipo de processo muito comum, que é o processo judicial do fabricante de software contra a empresa pelo fato de um funcionário estar utilizando equipamento particular sem o devido licenciamento. Então, isso muitas vezes é identificado de forma remota pelo uso do software, pela atualização do software, pelo fato da pessoa fazer o download do software, instalar e seguir a utilização, sem o devido licenciamento. E o fato do equipamento não ser de propriedade da empresa, nesse caso, acaba sendo transparente, A responsabilidade de fazer essa gestão é da empresa, e a empresa não pode, judicialmente, no primeiro momento, imputar isso ao seu funcionário. Pode passar, Brian? Fico bem feliz que eu já vejo várias
interações aqui, não consigo acompanhar, né, mas vejo que elas vão surgindo. O uso de contas de e-mail particulares dos funcionários na infraestrutura da empresa, e aí algumas características. Uso de contas de e-mail particular sem nenhum tipo de monitoramento. Uso de contas de e-mail particulares com monitoramento da empresa, mas sem o consentimento do funcionário. Uso de contas de e-mail particulares por usuários visitantes, sem nenhum tipo de monitoramento, filtros ou restrições. E a possibilidade de envio de informações anexadas a mensagens de e-mail, por exemplo, sem restrições também. E aqui eu trago um exemplo de processo judicial contra a empresa, pelo fato de um funcionário ter tido a sua conta de e-mail particular monitorada pela empresa, mas sem o consentimento. Porque a empresa ela pode monitorar a conta de e-mail do seu funcionário particular, mas desde que haja o consentimento, né? E desde que isso seja formalizado. Ou ela pode optar por impedir, por bloquear que o usuário não use as suas contas de e-mail particular no ambiente da empresa, mas tem que haver esse consentimento, formalização, a parte documental, que muitas vezes acaba não havendo e pode acabar nesse tipo de discussão. O próximo, por favor, Brian. O uso de software não licenciado acaba sendo a segunda situação remetendo a software não licenciado. Então, o uso de software não licenciado no equipamento da empresa propriamente dito, nos equipamentos de funcionários, né, mas sendo utilizado para atividades de trabalho, e o uso de licenças educacionais para atividades de trabalho na empresa. Então, muitas vezes, o funcionário ele acaba trazendo do ambiente acadêmico uma licença educacional, ele consegue fazer a instalação disso nos equipamentos da empresa, o que não deveria acontecer, né? E acaba tendo um uso empresarial para uma licença que teria de ser educacional. Então, o uso de software não licenciado em equipamentos de fornecedores, quer dizer, eu contrato um serviço, o fornecedor instala o equipamento, mas a empresa não verifica com o fornecedor se há realmente licenciamento daqueles softwares que estão rodando no equipamento. Então, mesmo que haja um contrato de contratação de serviços, a empresa precisa pedir as evidências de licenciamento, porque no momento que o equipamento está lá dentro da empresa, há toda uma discussão de a quem cabe realmente a responsabilidade pelo licenciamento. Então, eu imagino que são situações, né, que ou acontecem, ou vocês percebem, né, ou no seu ambiente de trabalho, ou em outros ambientes. E o exemplo aqui, a gente já está indo para o final dessa primeira parte, é o processo judicial com a ação de produção antecipada de provas, né? Pelo fato da empresa usar, né, ou haver suspeita do uso não licenciado. E eu trouxe aqui um exemplo de processo onde a denúncia partiu de funcionário ou ex-funcionários. Quer dizer, o próprio funcionário ele percebia o uso de software não licenciado e um funcionário da empresa fez a denúncia. Então, a produção antecipada ela acontece em sigilo. A empresa que vai receber essa produção antecipada ela não tem uma informação prévia disso e simplesmente em dado momento, né, chegam lá na empresa o oficial de justiça para cumprir um mandado judicial que tem que ser cumprido, não é a opção da empresa abrir as portas ou não, o perito para recolher todas as informações e até recolher equipamentos em alguns casos, e a força policial se houver ali uma negativa da empresa em cumprir o mandado. Pode seguir, Brian? E aí eu venho para o meu último slide, né? E depois eu passo o bastão aí para a doutora Ramone, que é falar um pouquinho das situações que envolvem já a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, nos processos judiciais. Porque o que acontece? Como a LGPD é uma lei relativamente recente, demorou um pouquinho para começar a aparecer as demandas de perícia relacionadas à LGPD. Mas nos últimos 2 anos, pelo menos, 2, 3 anos, essas demandas já começaram a acontecer. Quer dizer, a LGPD entra em vigor, as situações começam
a acontecer relacionados à LGPD e começam a surgir os processos judiciais, que eu sei que a Ramone depois vai tratar aí, inclusive com dados estatísticos, né? Que não é comum ter acesso a essas informações. E o que mais se percebe nos processos referentes à LGPD? Falta dos canais formalizados de comunicação para o tema de privacidade. Quer dizer, as pessoas precisam contatar a empresa para um tema de privacidade de dados, mas não identificam os canais formalizados para isso. A ausência do profissional de PO e a falta de identificação desse profissional nas empresas. Então, né, como se sabe, né, muitas empresas têm a obrigação de ter esse profissional ou um profissional contratado como serviço, enfim, e ter a identificação, e isso não vem, em muitos casos, acontecendo. A falta de registro dos contatos, né, e o desdobramento dos contatos das comunicações que tratam dos temas da LGPD. Quer dizer, as pessoas fazem contato com as empresas, mas a empresa depois não consegue ter o histórico, não consegue evidenciar como é que esses contatos foram tratados, né? Ter essa rastreabilidade desde o primeiro contato até como se encerrou, vamos dizer assim, essa comunicação. E o uso de listas de contatos não cadastrados junto à empresa, quer dizer, a falta ou a inoperância também de mecanismo de exclusão dessas listas. Porque o que acontece? Muitas empresas ainda acabam comprando listas de contatos para as suas ações de comunicação, marketing e comercial, né? E esses cadastros eles não foram realizados pelas pessoas junto a estas empresas. E aí o exemplo que eu trago é um exemplo que ficou muito claro, porque ele acaba abarcando praticamente todas essas características. É um processo judicial contra a empresa, pelo fato de não haver a identificação do DPO responsável, não haver uma forma clara de contato sobre temas de privacidade, e a pessoa tentou várias vezes se descadastrar de uma lista de distribuição de informações e não conseguiu. Quer dizer, a pessoa começou a receber repetidas comunicações da empresa, tentou se cadastrar, continuava vindo a comunicação. Tentou entrar em contato com a empresa para reclamar sobre isso. Não conseguia encontrar o contato formal para essa comunicação. Tentou entrar em contato com o DPO da empresa. Não conseguia o contato do DPO, mesmo tentando fazer o contato pela empresa, e acabou entrando com um processo judicial, porque todas as suas tentativas acabaram não surtindo nenhum efeito. Então, é um exemplo clássico, eu diria, né, que acaba envolvendo várias características da LGPD e que a pessoa que tentou resolver essa situação com a empresa, e até, obviamente, eu não posso trazer isso aqui, né, gente? Mas no processo, ela foi registrando todas as suas tentativas e tem ali pelo menos umas 15 evidências, né, da tentativa da pessoa de resolver a situação com a empresa e não conseguiu. E aí ela partiu para um processo judicial, né, que está ainda, né, eu já realizei que está em andamento, mas que, na minha visão, tem uma perspectiva muito pessimista para a empresa nessa situação. Então, gente, de maneira geral, eu tentei trazer aqui alguns exemplos mais práticos, né, até para que vocês pudessem materializar isso aí num projeto mental, vamos dizer assim. E aí, agora, eu continuo acompanhando com vocês e passo a palavra para a doutora Ramone. Legal, Maurício. Até o pessoal tem colaborado bastante aqui no chat, né? Acho que foi bem importante toda essa tua abordagem. E um ponto que chamou a atenção é que muitos dos exemplos que tu foi passando, o pessoal foi identificando, né? Talvez algumas vulnerabilidades, alguns pontos dentro das empresas e até alguns cenários onde já vivenciaram com itens que tu comentou, né? Então, percebi que foi bem rico. Pessoal, até para deixar um tema aqui, né? Quem tiver dúvidas, podem ir colocando aqui no chat, que na sequência, ali no finalzinho da apresentação, a gente começa a reunir tudo isso e a gente faz um debate aqui com o Maurício e com a Ramone depois, após a junção de todo esse conteúdo, tá certo? Ramone, passo para ti a palavra. Fica bem à vontade para colaborar com a gente também. Muito obrigada, Brian. Bom dia a todos.
Parabéns, Maurício, pela explanação. Ótimos exemplos do judiciário que nós acompanhamos aí ao longo dos anos. Primeiramente, agradecer a Introduce, né, pelo convite, da minha explanação também. Eu sou, então, a Ramone Biasotto, para quem ainda não me conhece. Ali tem algumas informações, também pessoais e profissionais da minha trajetória. Então, eu sou advogada, formada pela Universidade de Caxias do Sul, né? Sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Direito Digital, Proteção de Dados e Cibersegurança, né? Sou certificada de PO pela Fundação Getúlio Vargas e recentemente, então, certificada pela Cyber Academy, pela FEBRABAN, juntamente com a Deloitte. E sou membro, então, faço parte da comissão da diretoria da Comissão do Direito Digital da OAB, Rio Grande do Sul, da subseção de Garibaldi, Carlos Barbosa, e atuo, então, como palestrante e trabalho aí com processos, demandas judiciais e extrajudiciais no que envolve aí o direito digital, que também engloba aí grande parte do que o Maurício já explanou para nós. Agradeço a presença de todos e a interação de todos aí, parabenizo desde já. E indo para a nossa segunda parte da explanação, eu vou trazer aqui alguns exemplos e também do cotidiano que acontecem as demandas focadas para a parte da segurança da informação, mas principalmente da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a minha explanação vai seguir o primeiro tópico, a comunicação interna e externa do encarregado, na parte administrativa. Eu vou trazer também a rastreabilidade e registro das comunicações, a parte do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nos tribunais brasileiros. Aí eu vou trazer algumas decisões, as principais áreas de atuação, o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na relação de trabalho e trazer alguns dados estatísticos, tanto a parte dos tribunais envolvendo a relação de trabalho, quanto os processos administrativos da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vou trazer o tópico da gestão do risco humano e finalizando as principais leis hoje no Brasil, para os profissionais que atuam na área da segurança da informação, porque não é somente a LGPD. Existem outras legislações a serem observadas, como o Maurício pontuou também anteriormente. A Lei Geral de Proteção de Dados é relativamente recente, mas nem tanto, mas anteriormente a ela existiam outras leis, né, que também já se aplicavam e os profissionais da segurança da informação devem atentar. O primeiro tema, né, o primeiro tópico, a parte de comunicação interna e externa das organizações. Então, o papel do encarregado, a pessoa do encarregado, que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, não é em vão e é de extrema relevância, principalmente porque ele atua como principal canal de comunicação entre o controlador, a empresa, né, ou o operador, o titular de dado, tanto interno quanto externo. Quando eu falo interno, são funcionários, direção. Quando eu falo externo, são consumidores, enfim, né, na parte que envolve todos os titulares de dado. E principalmente perante autoridades, né, de fiscalização, principalmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é o foco principal de comunicação de todos esses agentes envolvidos nos tratamentos de dados. Então, alguns tópicos eu vou trazer: a comunicação sempre clara e transparente, tanto interna com funcionários, tanto a parte externa da organização, principalmente hoje a comunicação, né, clara e transparente desses agentes na parte interna, né, com sempre transparência, né, e a parte externa, tanto com consumidores quanto parceiros, né, que têm acesso a essas informações da organização.
O titular, então, poder exercer todos os seus direitos de forma facilitada, conforme elencado todos os seus direitos no artigo 18 da legislação. Não só o 18, mas existem também outros direitos na própria Lei Geral de Proteção de Dados que o titular pode exercer. Então, sempre um canal facilitado para que esse titular possa exercer esse direito. Seja através do DPO, um contato facilitado, o site da empresa, um e-mail, um telefone, até o próprio saque, desde que o encarregado tenha, né, a autonomia de poder responder e de dar retorno aos direitos desses titulares. A regra da legislação, ela traz a obrigatoriedade da indicação do encarregado no artigo 41. Então, não é opcional, é um dever indicar o encarregado para agentes de tratamento que realizam tratamento de dados pessoais, tá? E, recentemente, essa atuação do encarregado foi regulamentada pela resolução número 18 deste ano, de 2024, né, uma resolução da NPD, regulamentando, então, as funções, os deveres, as responsabilidades, né, tanto do encarregado quanto do controlador e do operador, para a indicação desse responsável encarregado de dados. E a exceção, e também toda regra a sua exceção, trouxe na resolução número 2 de 2022, no seu artigo 11, a não obrigatoriedade da indicação deste encarregado para agentes de tratamento de pequeno porte, tá? Porém, né, a indicação ela é considerada boa prática de governança para esses agentes de pequeno porte quando há a figura e a indicação deste encarregado. O próximo item, então, o que fazer nesses casos para ter efetividade? Então, ter um canal formal com a indicação do encarregado, um ato formal de indicação do encarregado, um documento formalizando a indicação desta pessoa responsável como encarregada de dados na organização e respectivos contatos publicizados internamente e na parte externa nos canais oficiais da organização. Seja ele site, eu não tenho site. Bom, uma placa no estabelecimento informando da figura desse titular, dos direitos da figura do encarregado, dos direitos dos titulares, tá? E na parte interna, ali a parte de comunicação interna, para colaboradores, por exemplo, uma intranet, ou um comunicado na recepção, informando que há a existência desta pessoa encarregada na empresa, tá? Eleger um comitê de privacidade que irá auxiliar os trabalhos e demandas e documentar todas essas formalidades. Então, o comitê ele pode envolver a área de segurança da informação, ele pode envolver a tecnologia da informação, recursos humanos, ele pode envolver o próprio encarregado, alguém da direção, alguém que vai auxiliar o encarregado, né, nas tomadas de decisões e na documentação, né, da segurança dessas informações e desses dados. Canais de comunicação para exercício dos direitos dos titulares e questionamentos da autoridade, então também está elencado junto ao que o Maurício já trouxe da importância disso, e cumprir então com as exigências da LGPD e resoluções da NPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não anda sozinha, né? Existem legislações que auxiliam também a aplicabilidade dela, inclusive resoluções da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a todo momento, diante de temas relevantes, né, e que não tem, digamos assim, itens, né, esclarecedores na legislação, ela acaba publicando resoluções para trazer maior transparência, clareza, né, e que possa ser cumprido, então, aí pelas organizações referente a algum tema relevante. O próximo item
é referente à rastreabilidade dos registros e dessas comunicações. Então, hoje, o principal tópico da exigência do artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados é a gestão do registro de operações de tratamento e o mapeamento dos processos que envolvem tratamento de dados. Tá? Então, muitas organizações já tinham processos mapeados, já tinha registro das operações que realizava e só atualizaram os que envolviam dados pessoais ou não. Ou empresas que não olhavam para esse mapeamento ou que não realizavam registros das operações ou de processos, que iniciaram fazendo esse trabalho devido a ter que mapear os tratamentos de dados. Então, isso também auxilia as organizações, as empresas nesse sentido, de não somente um olhar para dados pessoais, mas também todas as operações da empresa. Medidas de segurança, então a gente sempre pontua, né, a exigência do artigo 46 da legislação, que a empresa precisa tomar medidas de segurança, tanto técnicas quanto administrativas, para proteger os dados pessoais, né, de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas, né, como os exemplos que o Maurício trouxe também, de perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Tá? Então, eu vou trazer nos próximos slides quais medidas técnicas e administrativas seriam essas. Tá? E, por fim, neste tópico, as boas práticas e governança exigidas também no artigo 50 da legislação. Também vou explanar um pouquinho mais à frente quais boas práticas seriam essas e qual é a governança que eu preciso, né, para minha organização estar adequada à legislação. O próximo item é referente, então, de como, né, eu soluciono as questões anteriores. Então, a organização ela precisa ter um programa de conformidade, tá? Ela precisa ter políticas internas bem elaboradas, processos e tratamentos mapeados. Eu não tenho como identificar gaps e falhas se eu não tenho identificado o processo ou mapeado o tratamento. Eu preciso ter regras organizacionais bem definidas, então, como o Maurício trouxe sobre softwares, né, licenças diversas. Eu preciso, né, ter termos com parceiros comerciais, principalmente segredos comerciais, industriais, o sigilo, o próprio sigilo das informações, né, sigilo e proteção das informações e dos dados. Eu preciso olhar, né, os contratos que eu formalizo, então, ajustar os contratos, gerir as cláusulas de privacidade, porque há um impacto na responsabilidade entre os agentes, então eu consigo pontuar a responsabilidade entre as partes, principalmente envolvendo informações e dados pessoais. Olhar, então, para a parte de confidencialidade, a parte da política da segurança da informação. Então, preciso ter uma política atualizada, versionamento atualizado. Tenho uma política de segurança da informação, mas é de 2 anos atrás. Preciso versionar, porque possivelmente ela está falha, né? Ela precisa ser atualizada a todo momento. Ter um plano de continuidade do negócio. Existem várias políticas na minha organização, tudo alinhado, mas se ocorrer, né, algum problema e se ocorrer algum incidente, ou ter as demandas que o Maurício trouxe, como que eu faço para dar continuidade ao meu negócio, para não parar o meu negócio? Ou quando parar, que meios e que medidas eu tomo? Então, ter tudo isso estruturado em um plano, né, em uma política para a segurança do negócio. E, por fim, eu trouxe ali o plano de respostas a incidente. Quando acontece um incidente de segurança, quem que eu chamo? Que equipe vai ter acesso às informações? Quem que vai documentar? Quais as responsabilidades, tanto da empresa e dos agentes e das pessoas envolvidas? Quando eu trago respostas a incidente, eu estou pontuando o de segurança da informação, mas que podem envolver dados pessoais. Então, eu traço um plano para a organização, né, envolvendo incidentes, tanto de infraestrutura quanto
da parte de segurança da informação para eu ter, né, um caminho a ser traçado e não prejudicar possíveis provas, né, digamos assim, a estes incidentes. Adotar as melhores práticas de trabalho, né, que se aplicam à realidade da organização. Não é toda a política que se aplica a toda a organização, eu preciso adequar o meu negócio à realidade exigida pela lei, e não o contrário. Eu não tenho como pegar de A a Z e aplicar na organização se a minha realidade não é aquela ou se não aplica, tá? Contar com uma equipe e parceiros qualificados para as funções determinadas. Então, normalmente as equipes são de empresas menores, né? Normalmente a equipe, muitas vezes, num setor é uma ou duas pessoas. Então, contar com um parceiro, contar com um terceiro especializado na área. Documentar e padronizar processos de gestão. Então, a determinado processo realizar tanto em um setor quanto no outro, não cada um, né, diante da sua ideia, executar determinada tarefa, né, ou processo. Então, sempre padronizar a parte de gestão de toda a empresa é bem importante para que não ocorra erros. Preferir estruturas, então, em cloud, em nuvem, né, e e-mails estruturados. Nem toda organização tem, né, digamos assim, adquirir a parte de cloud, mas a gente sempre orienta porque tem uma maior, né, segurança ou em meios estruturados que eu possa gerir, né, com uma maior segurança dessas informações, tá? O próximo tema, tá? Eu vou sair um pouquinho das medidas, né, mais da legislação, e eu trago aqui, então, nos próximos slides, algumas estatísticas, tá? Que de fato nós não conseguimos identificar no operacional aonde pode estar esse impacto de não tomar essas medidas, tá? Então, eu trouxe aí, e fica a consulta ali para né, se quiserem pesquisar depois, as pesquisas do painel LGPD nos tribunais, tá? Então, é uma pesquisa realizada pelo IDP e o JUS Brasil, está publicizado aí na internet, é só pesquisar. Eu trouxe alguns números para, de fato, né, conseguirem visualizar aonde tem um impacto nessas medidas voltadas à Lei Geral de Proteção de Dados. No primeiro gráfico, essa pesquisa foi publicada em 2024, porém, eu alerto ali no tópico do 2021 e 2022 o número de documentos por ano. Ali eu tenho aproximadamente 1.789 decisões citando a LGPD. E no gráfico e na coluna seguinte, nos anos de 2022 e 2023, um aumento significativo para 7.503, citando a LGPD. Então, eu somente citando, né, de não relevância. Então, aí eu tenho uma diferença de uma pesquisa para outra significativa. E no gráfico do lado, eu tenho as decisões relevantes por ano, ou seja, que não apenas citaram a LGPD, mas foi o tema principal daquela discussão, seja sentença ou acórdão, né, ou despacho. Eu trago aí o número de 2021 e 2022, 665 decisões relevantes, né, voltadas à LGPD. E se eu olhar, né, para a pesquisa de 2022 e os anos de 2023, eu tenho então aí 1.234 decisões dos tribunais do Rio Grande, do Brasil, elencando então quase praticamente o dobro, né, de decisões relevantes envolvendo a LGPD, tá? Então pode-se pedir possivelmente, né, vínculo aí com a LGPD em um determinado direito. Porém, que de fato se aplicou a Lei Geral de Proteção de Dados, né, das 7.500, né, se filtrou então aí para 1.235, ali tendo um aumento significativo em ambas os gráficos, né, de uma pesquisa para outra. Então, essa pesquisa aí que eu trago
é das decisões de 2022 e 2023, publicado neste ano de 2024. O próximo campo é um comparativo das decisões do ano de 2022 e 2023, tá? Então, as decisões de 2022 foram publicadas em 2023 e as decisões de 2023 foram publicadas agora em 2024. Então, eu trouxe aqui os temas e as decisões relacionadas a essas decisões. O quantitativo de decisões por palavra-chave, principalmente por área. Então, em 2022, nós tivemos decisões onde o direito do consumidor foi o principal foco, tá? Como o Maurício também trouxe, então, as demandas que chegam no judiciário, normalmente, né, e na sua grande maioria em 2022, foi de direito do consumidor. E eu destaco, em quarto lugar, a demanda do direito do trabalho, que também em 2022 ficou em quarto lugar. Porém, no campo abaixo, eu trago uma observação das decisões de 2023, aonde o direito do consumidor se manteve com 43% das decisões, e o direito do trabalho, né, de quarto lugar, ele subiu para segundo lugar, que é a próxima explanação do próximo slide, que traz, né, o porquê dessa, digamos assim, desse aumento considerável na parte das demandas da relação de trabalho. O próximo, então, informativo e estatística, eu tenho aqui voltado, né, a grande quantidade de debates sobre o pedido de produção de provas. Então, aquilo que o Maurício pontuou, né, no Tribunal de Justiça, se reforça também no Tribunal do Trabalho, tá? Então, nós temos aí temas relevantes. Disparado o pedido de produção de provas digitais, então, normalmente se transfere o ônus da prova, né, à organização, à empresa. E, em segundo lugar, então, o pedido de produção de provas com acesso a documentos, disponibilização de documentos em demandas trabalhistas. Então, o pedido de produção de prova ali em primeiro e segundo lugar. Tem outros itens também, né, que é a publicidade de dados pessoais em processos trabalhistas, rescisões de contrato de trabalho, prestação, né, proteção de dados em contratos trabalhistas, a tutela de direitos coletivos, responsabilidade civil do empregador. Mas, né, chamo a atenção ali pelo pedido de produção de provas digitais. Pode passar, Brian. Ok, a minha organização, Ramone, não tem processo judicial, nem de consumidor, nem voltado à relação de trabalho. Preciso me preocupar? Preciso. Por quê? O que acontece? Nós trouxemos até então os processos judiciais. Existem também os processos administrativos, tá? Aqui eu pontuo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade competente para fiscalizar a LGPD. Então, eu trouxe aqui os processos administrativos que estão sob a gerência desta autoridade. Então, as principais demandas hoje chegam pelo tratamento de incidente de segurança, análise de requerimentos, deliberações do conselho diretor e a parte de monitoramento. E essa atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é dividida em duas partes. A parte da prevenção, ou seja, eu recebi a coleta dessas informações lá na NPD, tive a análise, eles trabalham numa parte de prevenção, né, que é uma parte de atuação ali preventiva. Então, dependendo do processo de fiscalização, dependendo do que é analisado, o processo pode ser arquivado ou a autoridade pode imputar medidas preventivas referente àquela demanda, né, analisada. E além da prevenção, a autoridade também trabalha, né, com a reparação, ou seja,
eu tenho um procedimento preparatório, e a autoridade realizou as análises, isso pode, né, prosseguir para um processo administrativo sancionador, tá? Então, quando se juntaram todas as provas, fizeram todas as análises, se abre um processo administrativo sancionador, que inclusive está no site da NPD, é público, pode ser consultado, e eu tenho, então, né, eu arquivo este determinado processo mediante, né, as análises, considerações já realizadas. Então, a autoridade tem todo esse processo, né, a ser feito mediante alguns itens ali coletados e algumas análises feitas de processos, tá? Pode passar, Brian? Quais os tipos, né, de incidentes acumulados e as análises feitas perante a autoridade? Então, essas estatísticas foram publicadas agora em novembro, então nós estamos aqui pontuando. Quem ainda não teve, né, acesso a essas informações também estão públicas no site da NPD, mostrando algumas estatísticas, né, dos 4 anos, né, ali da aplicabilidade da NPD. Então, nós temos aí trago aqui os principais. A lista é bem maior, né, mas os de maior volume, digamos assim. Disparado o sequestro de dados, né, os ransomwares, sem transferência de informações. O sequestro de dados, né, também ransomware, com transferências ou publicação de informações. Exploração de vulnerabilidades em sistemas informáticos, roubo de credenciais ou engenharia social, acesso não autorizado a sistemas de informação, divulgação indevida de dados pessoais, envio de dados a destinatário incorreto, outro tipo de incidente cibernético, né, ou não cibernético, e publicação não intencional de dados pessoais. Ah, eu não tive intenção, mas foi um incidente. A NPD também reporta responde, né, e fiscaliza esse tipo de ocorrência de incidente da informação. Pode passar, Breno. E para fins de estatística, né, finalizando as estatísticas, alguns tipos de requerimentos recebidos. Aqui também quantitativos, tanto ali nos gráficos azuis, as denúncias da LGPD perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então, primeiro e segundo trimestre aí, de forma, né, mais tímida, porém, né, no último trimestre, agora de 2024, um aumento significativo em registros de incidentes e de requerimentos perante a autoridade, tanto de denúncias da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto de pedidos, né, de petição do titular, tá? Nem todo pedido, nem toda petição do titular e nem toda denúncia, né, que a NPD recebe e analisa, decorre de um incidente. Então, ela realiza todas essas análises conforme recebe, né? E por isso da importância do canal do encarregado, porque se eventual organização sofrer algum tipo de denúncia ou tiver um pedido de um titular, né? A autoridade vai entrar em contato com a organização através do DPO. E se não há este contato, tá? Ele não vai entrar em contato com o diretor, ele não vai entrar em contato com o comercial, tá? Somente com o encarregado. Então, por isso, dá importância de ter esse canal de comunicação claro e transparente, né? Inclusive para fins de fiscalização ou demandas da NPD, tá? E encaminhando aí para a finalização da apresentação, eu trouxe apenas um dos principais itens a serem observados pela organização, que é a gestão do risco humano, tá? Então, hoje é um dos maiores desafios para a cibersegurança, que é a segurança, né, em rede das organizações, e pode ser vulnerável a ameaças digitais, tá? E cometer, então, erros que comprometem a segurança dos dados.
Então, a falta de conscientização, o comportamento de risco, como o uso de senhas fracas e a reutilização de credenciais e a vulnerabilidade a ataques da engenharia social, uso indevido de acessos de privilégios, então tornam esses usuários alvos fáceis, para cybercriminosos. O que eu faço perante isso, né? Então, é essencial o investimento em treinamento contínuo. Não basta treinar a cada 2 anos, fazer, né, um treinamento. Não, tem que ser periódico, tem que ser contínuo. Ter políticas rigorosas de acesso e autenticação a esses acessos. A construção de uma cultura organizacional voltada para a segurança, né, onde todos compreendem, então, e colaboram para proteger os ativos digitais da empresa e as informações como um todo. Alguns pontos, então, a tratar. Um programa de treinamento e conscientização, né? Eu tenho um programa definido, eu tenho uma semana da segurança da informação definida já no calendário da empresa. Políticas rígidas de senhas e autenticação, né? Não ter acessos livres, né? Não ter acessos sem senhas. Monitoramento contínuo e detecção de ameaças, não adianta eu ter o risco e não fazer nada com ele. Preciso, então, realizar testes de intrusão periodicamente para ver se meu ambiente está seguro. Realizar uma gestão de acessos e privilégios, não é porque tem privilégio que pode realizar todo tipo de procedimento em determinado sistema, né, ou enfim. E principalmente o que, na qual eu defendo, a cultura de segurança. Desde, né, do colaborador até a direção, essa cultura da importância da segurança dessas informações, tá? Diante do que a gente apresentou até o momento. E finalizando, então, a minha apresentação, eu foco aqui, trago algumas legislações, porque os processos organizacionais que envolvem a TI vão além da LGPD. Não posso observar somente a LGPD se eu trabalho com segurança da informação, tá? Eu pontuo aqui 2 legislações de 2012, tá? Que é a 12.735 e a 12.737, tá? Que pontua principalmente, né, crimes, né, tipificações criminais de delitos informáticos, tá? E alteram, então, significativamente aí o nosso Código Penal, principalmente voltado, né, a condutas, né, realizadas ali mediante, então, sistemas eletrônicos, digitais ou similares, e crimes e delitos informáticos, no meio informático. E também preciso observar o marco, além o Marco Civil da Internet, Lei 12.965, que traz ali, estabelece princípios e garantias, diretrizes e deveres para o uso da internet no Brasil, tá? E também reforço a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, que estabelece diretrizes de proteção e privacidade de dados pessoais no Brasil, tá? Então, ali, envolvendo a área de segurança da informação, envolvendo a área de tecnologia da informação, jurídico, né, eu preciso atentar a essas legislações. Com isso, finalizo a minha explanação, agradeço a atenção de todos, passo a palavra aí para o Brian, né, conduzir o encerramento, abrir para dúvidas e perguntas. Legal, Ramoni. Muito bom. Foi um debate muito rico aqui, bastante informação, né, para a gente seguir. E foi muito bom ver que muita gente colaborou, né, com todas as informações que o Maurício trouxe, que a Ramoni trouxe, e informações que muitas vezes a gente acaba fazendo algo de certa forma rápida, né, e não pensa em tudo que existe por trás. Então, se a gente pegar só para esse último slide que a Ramoni nos trouxe aqui, e ele liga muito com várias coisas que o Maurício nos trouxe aqui na área de forense também, né? Se a gente olhar só para o Marco Civil da Internet, quanto, né? E até algumas pessoas colaboraram aqui, que um simples Wi-Fi público, né? De certa forma liberado, pode trazer transtornos se a empresa não se preocupar em ter um controle, um monitoramento, uma visualização do que está acontecendo. Então, a gente consegue ver que muitos dos processos, de certa forma, mais jurídicos acabam se ligando também com a TI, né?
E isso era muito do que a gente queria trazer hoje para mostrar a todos. A gente falou um pouquinho sobre CSUT no evento passado, e hoje a gente está trazendo esse lado do forense, esse lado jurídico também, porque querendo ou não, tudo isso acaba se ligando. Né? Quando a gente tem, por exemplo, muitas vezes a gente cita casos de ransomware, né? A gente viu ali casos da Marisa, de outras organizações ali, de certa forma, grandes, né? Empresas de grande porte que acabaram sendo alvos também. Tudo passa por recuperar de um incidente, tudo passa por entender como que aconteceu, gerar provas, né? Ter evidências de tudo isso. E, em muitos casos, com vazamento de dados, a gente conseguir ter essa notificação para a NPD, a gente conseguir mostrar isso, né? A público e realmente cumprir com essas obrigações legais que a gente precisa também se preocupar como TI. Então, a gente acaba vendo que cada vez mais a TI ela não é somente a TI, né? A gente tem que estar conectado com o negócio, a gente tem que estar conectado com pessoas, com processos, com outras áreas, né? Principalmente, para que a gente consiga entregar realmente essa solução completa e que não falte, né? Muitas vezes esse ponto primordial, que é uma forense, que é uma parte de LGPD, que é uma parte mais jurídica, né? Que a gente consiga estar ligado. E hoje a gente pode dizer que sempre que ocorre algum tipo de incidente cibernético, a gente precisa ter a área jurídica alinhada, a gente precisa ter a área de negócio alinhada, a gente precisa ter profissionais fazendo essa forense, mostrando essas evidências, né, para que a gente consiga, então, demonstrar também que estamos organizados, temos processos, né, entender o que aconteceu e planejar logo o que não pode mais acontecer, né, planejar pontos de melhoria, mudanças, né, itens que a gente vai acabar colocando também no nosso ambiente para trazer essas mudanças. Pessoal, convido novamente todos a deixarem seus questionamentos aqui no chat, tá? E aí logo a gente já puxa aí o Maurício, a Romani para responder todas as dúvidas que forem surgindo. E enquanto isso, eu queria aproveitar e convidar novamente, né, todos vocês que estão presentes conosco, que é inclusive uma prática que a gente está utilizando nesses talks, de quem está participando conosco, né? Então pode solicitar então um diagnóstico assistido. A gente está liberando então com nossos especialistas para realizar um diagnóstico da empresa de vocês, da área de segurança da informação, principalmente, né? E entender qual que é a maturidade, o nível que cada um está e onde que a gente consegue apoiar, inclusive, para a empresa ir crescendo e melhorando seus processos e mudando, né, alguns comportamentos ali para estar cada vez mais seguras perante as ameaças de hoje, né, que estão cada vez evoluindo mais por aí também. A gente convida também todos para participarem do nosso grupo dos Guardiões Digitais, né? Então, fazer parte da nossa comunidade. A comunidade está crescendo bastante, né? Muito bom ver que o pessoal está engajado, está aqui conosco. Então, aqui fica também o QR Code para acesso dentro da nossa comunidade. Para quem não conseguir escanear pelo QR Code, na sequência a gente vai encaminhar os links ali para vocês também fazerem o acesso. Vi que muita gente questionou se a gente vai liberar esse material, e sim, esse material na sequência a gente acaba liberando a gravação dele, faz o compartilhamento do material com todos também, e vocês podem usufruir também, acompanhar tudo que os especialistas falaram aqui no dia de hoje, certo? Maravilha, show de bola. E antes de puxar encerramento, eu queria só puxar alguns pontos que o pessoal acabou colocando aqui para nós no chat, e Maurício e a Ramone vão poder me apoiar nesses momentos. E eu notei que, por exemplo, a gente teve aqui pessoas, né, que vou pegar, por exemplo, a Silvia, né, comentou que nunca havia pensado na possibilidade de responsabilização da empresa pelo fabricante de software, né, quando a gente fala de licenciamento de software. E me chamou a atenção, até a gente estava conversando em paralelo aqui, por isso que você mandou, né, vi que tem muita dúvida em relação a essa parte de licenciamento de software, e percebam como é um ponto interessante, né, o Maurício pode comentar um pouco mais, a Ramone também, mas é algo que às vezes a gente não leva essa preocupação adiante, e não entende que existe também essa abordagem jurídica, né? Porque muitas vezes a gente pensa, e acho que até o Maurício comentou que a pessoa está trabalhando, de repente, com o computador dela, né? Um computador dispositivo pessoal, fazendo essa questão do BioD, que hoje, querendo ou não, é uma prática utilizada por muitos negócios, né? E, às vezes, aquele computador não está preparado, não está protegido o suficiente, né? Ou não está alinhado também ao negócio, para poder prover, digamos, uma melhor forma de atuação para a empresa. E até tem um ponto que eu acho interessante, que muitas vezes a gente vê fornecedores, né, possibilitando assim, um acesso remoto, e esse acesso remoto sai de um computador que não tem um antivírus, né, então às vezes tem uma conexão para um cliente, para um parceiro, enfim, que acaba não tendo as devidas proteções também, né, então quando a gente olha assim num formato de como que eu posso deixar meu ambiente mais seguro, né, muitas vezes a gente cai nesse ponto de que não é apenas a gente se preocupar com o que a gente está fazendo dentro do nosso negócio,
mas também se preocupar com os outros, com os terceiros que estão envolvidos com a gente, né? Então, a gente vê muitos casos, inclusive na forense, né, Maurício? Que em muitos casos a gente acha que nós temos um problema interno, porque vazou algum tipo de informação, teve alguma conexão, mas na verdade isso pode ter vindo de algum terceiro que está conectado conosco, né? E Perfeito. como que a gente E a pode mesma justamente situação, proteger isso, né? e a mesma situação, Brian, que tu cita, né? De um equipamento lá que não esteja com um software de auditoria instalado, que não esteja com antivírus, aquele único equipamento que está com problema de licenciamento lá, pode criar uma situação maior. E um ponto, assim, que é bem importante também, a produção antecipada de provas, que é o termo jurídico, a empresa fabricante de software, quando ela pede a produção antecipada de provas, ela não precisa ter a prova ainda. Ela normalmente ela entrar com um pedido de produção antecipada de prova e ela vai citar, vamos dizer assim, evidências de que a empresa utiliza o software não licenciado. E aí sim o perito vai lá e vai buscar levantar as informações que vão ser analisadas depois. Então veja que o fabricante ele não precisa ter a prova, né? Ele precisa ter um indício, ele precisa ter alguma coisa ali que ele suspeita, ele pede a produção antecipada de prova, que normalmente é deferida. E aí vai acontecer lá, vamos dizer assim, a visita do perito, né? Que não é exatamente uma visita, mas eu vou tratar assim, para recolher as informações que vão ser analisadas. Então, realmente são pontos aí que demandam muita atenção. Legal, muito bom. E, Ramoni, colabora um pouquinho assim no que tipo de documentação ou tratativa a gente consegue implementar, né, nas empresas também, para apoiar, levar esse tipo de conscientização perante a dispositivos móveis que estão chegando, esse tipo de licenciamento, né? Ou como abordar para um colaborador que utiliza seu dispositivo pessoal, né? Mas aqui é a responsabilidade da empresa e como que a empresa pode se resguardar quanto a isso. Perfeito. Como o Maurício pontuou, então, não só a produção antecipada de provas, eu costumo trabalhar no preventivo, justamente para que o Maurício não chegue lá na organização para adquirir essas provas. Então, a gente trabalha sempre no preventivo. Como? Principalmente política de segurança da informação. Existem vários controles nela que pontuem o controle de acesso a dispositivos, o controle de logins, né, o controle de acesso a softwares, a instalações. Então, partindo de uma política de segurança da informação, eu posso desmembrar em uma política interna de uso, né, de BID, ou seja, de dispositivos, né, pessoais, aonde eu deixo claro de que maneira a empresa se impõe na medida dessas seguranças e de que maneira ela exige do funcionário, da direção, de um colaborador, como que ele deve se portar perante as informações que é da empresa, por mais que o dispositivo seja pessoal dele. Então, através de políticas, através de treinamentos e, óbvio, o controle tecnológico disso. Né? Não há política suficiente se eu não tenho tecnologia por trás, né, que auxilie essas demandas. Então, ok, uma política ela é uma norteadora, né, do uso, digamos assim, porém eu preciso ter medidas que controlem o que demonstra naquela política, o que está descrito naquela política. E, obviamente, né, após a ocorrência, então, o Maurício chegando na organização, de que maneira a empresa se porta perante isso, né? O que que ela demanda, o que que ela faz, né? Então, inicialmente, comitê de privacidade, o comitê de gestão de crise, o próprio jurídico, uh, para traçar uma linha de defesa perante aquela situação. Então, obviamente, a gente sempre trabalha o preventivo, mas ok, ocorreu, o que que eu vou fazer? Eu tenho um plano eu tenho um plano organizacional de continuidade do meu negócio. Se eu tenho 10 computadores, eu tenho um mandado de busca e apreensão desses 10 computadores, eu paro a empresa, né? Eu tenho um segundo plano, qual que é a medida que eu faço perante aquela situação? Então, trabalhar o preventivo, obviamente, para não ocorrer, mas quando ocorrer, que medidas eu tomo, né, para seguir com o meu negócio, tá? E, obviamente,
sempre o direito de defesa, né, Maurício, da organização, que, né, pode ocorrer também, e muitas vezes, né, tem a defesa, então seguindo nessa linha preventiva e após a ocorrência, né. Legal, muito bom, gente. Notei que o Felipe ergueu a mão. Felipe, quer colaborar conosco? Hoje a gente está com bate-papo aberto aqui, fica à vontade. Oi, bom Talvez foi dia, uma estão me reação ouvindo? ali, show. Estamos te Sim. ouvindo. Então, eu sou o Felipe Teodoro, Maurício e Ramone, parabéns pela aula aqui, tô achando muito interessante. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade eu não escrevi porque talvez ficaria muito confuso, eu acho que é uma coisa longa, mas eu vou falar então. Então, assim, em relação mais à minha realidade aqui, né, eu trabalho no Parque Tecnológico e aqui sou responsável pela equipe de segurança de dados e LGPD, enfim, a gente trabalha com isso. E nós temos algumas atuações nos projetos de cidades inteligentes. Então, assim, eu vejo muita dificuldade, que é um desafio hoje, pelo menos no Brasil, eu não entendo de outros países hoje, mas no Brasil, quando a gente fala de segurança de dados e LGPD no âmbito público, ele está um pouco lento em relação a empresas. Como vocês trouxeram também bastante exemplos de empresas privadas, eu acho que elas estão bem mais adiantadas. Então, assim, a dificuldade que a gente está tendo é que a gente tem um grande movimento federal no Brasil, tem a NPD e muito movimento e organização federal no âmbito da governança digital, mas isso não reflete no nível municipal, por exemplo. Então, as cidades querem instalar muitas tecnologias, por exemplo, o Wi-Fi público, então a gente tem isso, né, a gente vai trabalhando com isso, mas quando eu quero fazer uma adequação, quero que eles trabalhem com conformidade, não é refletido a legislação e organização federal no município. Então, às vezes, até os municípios no nosso estado aqui, o Paraná, eles têm decretos diferentes, né, e assim, de segurança mesmo de dados, e a LGPD, eles funcionam de forma diferente. Então, esse é o grande desafio. Gostaria de saber o que que vocês têm de experiência com isso e qual que seria o melhor caminho para a gente melhorar a atuação quando a gente está falando de conformidade público, mas assim, a gente tem trabalhando em parcerias com empresas privadas que instalam tecnologias num espaço público. Então é um desafio muito grande para a gente está enfrentando hoje. Vou falar pela LGPD, tá? Então, nos casos que eu já atuei, excelente exemplo que você trouxe, não tive referência, por exemplo, do Wi-Fi, mas sim da parte de vigilância e monitoramento, tá? Os que eu acabei atuando. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, tá? Quando o marco principal, assim, é a proteção, né, da privacidade e dos dados do titular. Então, toda a operação de tratamento de dados, no caso a vigilância e monitoramento, tá? Eu preciso realizar, tá? Uma análise, tá? Uma avaliação de impacto que aquele tratamento, que aquela operação pode desenvolver em cima do titular. Então, o titular, ele sempre é o foco principal da legislação. O que as empresas e os órgãos públicos têm que ter a conscientização é que eu preciso fazer essa análise antes de tratar os dados, ou seja, antes que essa operação esteja em andamento, porque isso, de fato, pode ser levado a órgãos competentes, por exemplo, PROCONs, sindicatos, judiciário e até a própria ANPD. Então, fazendo essas análises de riscos, né, contra a privacidade e a intimidade do titular, antes da operação, né, eu tenho aí todo o respaldo das áreas envolvidas, tanto técnicas quanto jurídica, do impacto que aquele tratamento pode ocorrer. Então, não quer dizer, e nós, né, jamais vamos impedir algo, né, sem, como o Maurício pontuou, sem uma análise jurídica, sem uma análise da legislação a, referente àquela operação. Então, realizar sempre, né, antes, né, que ocorra aquele tratamento. E de forma orientativa, sempre, né, do que diz a legislação e do que pode e as consequências daquele tratamento. Então, sim,
né, fazer parcerias aí com empresas que estejam adequadas ou que se preocupam com isso e tenha toda a documentação, né, formalizada, principalmente, né, com órgãos públicos. Então, se eu sou uma empresa privada, eu vou exigir né, o cumprimento, né, em regra, o órgão público deveria estar adequado com a legislação, e se não está adequado à legislação, né, eu estou assumindo um risco, né, que aquele órgão não está adequado e eu estou fornecendo meu produto e serviço, e isso pode ter respaldo, né, e responsabilidade sobre a minha empresa. Então, sim, fazer todas essas avaliações antes, né, de firmar as parcerias ou, enfim, né, realizar o tratamento de dados. Legal, gente, show de bola. Obrigado pela colaboração. Foi um ponto bem importante de ser tocado também, né? E bom que o time está à disposição aí também já para responder. A gente está chegando, pessoal, no final aqui, já passamos inclusive do nosso horário, né? Mas agradeço a todos por continuarem aqui conosco. E antes de mais nada, queria só fazer um último convite para todos, né? Se surgirem novas dúvidas, obviamente, ali pelo chat do WhatsApp, no nosso grupo, vocês podem ir mandando por ali que a gente vai fazendo as respostas, faz os contatos. Mas já aproveito para convidar também para os próximos webinars, né? Então, a gente vai ter ali os nossos próximos talks no dia 21, a gente vai ter um momento de GMUD, né, em tecnologia da informação, e aí tratando principalmente o tema de planejamento, risco e comunicação. E no dia 28/11 a gente vai ter também um debate aqui sobre a Black Hat e o Gartner 2025, falando mais sobre segurança da informação, inteligência artificial e as tendências que a gente está vendo para os próximos anos também, tá certo? Maurício, Ramoni, queria agradecer demais pela participação de vocês. Foi hoje um tema muito rico, bastante informação, né? O pessoal trouxe bastante dúvidas, colaborou bastante com a gente, então foi bem pertinente. E vi que muita gente já pediu mais momentos também com vocês, né, para a gente passar mais informações. Então é muito bom ver que a gente está conseguindo, né, cumprir com esse propósito, levar todo esse tema adiante. E agradeço muito mesmo vocês pela disponibilidade e por todo esse conteúdo que vocês puderam trazer hoje, né, para a nossa comunidade de Guardiões Digitais. E a todos que participaram conosco, obrigado pelo tempo, pela presença, né, por estar aqui colaborando com a gente também. E a gente segue, então, pela nossa comunidade, dando sequência nos próximos eventos, com mais networking, mais conteúdo, e à disposição também para quem tiver algum tema que queira solicitar, quem quiser um evento na sua cidade, fiquem à vontade de colaborar com a gente, que a gente vai seguindo com todo esse propósito aqui, certo? Ramone e Maurício, se quiserem dar uma palavrinha final, mas agradeço demais aí pela presença de vocês, né, e por todo esse conteúdo levado adiante para o nosso time também. Só agradecer aqui, obrigado pessoal, obrigado pela parceria, pela companhia, e qualquer questionamento ali a gente retoma em breve, tá? Um abraço, bom feriado a todos. Muito obrigada, Brian, parabéns, Maurício, mais uma vez. Obrigada a todos pela participação. Maravilha. Obrigado, gente. Até a próxima. Aguardamos vocês e novas informações também lá na nossa comunidade estarão disponíveis, certo? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.